A dica de redação de hoje é para você que já compreende a estrutura do texto dissertativo, argumentativo, que já escreve uma redação, mas que frequentemente perde pontos na competência 4, no uso dos elementos coesivos. Provavelmente, ao ler o seu texto, você deve encontrar palavras repetidas, ideias mal conectadas, ou então um uso de elementos coesivos muito abaixo das redações de nota 1000 do Enem. Eu vou mostrar para vocês que esses bons textos apresentam o uso de pronomes anafóricos e catafóricos, de hipônimos e hiperônimos, de sinonímias e antonomásias, além das expressões adverbiais, conjuntivas e latinas. Se você quer melhorar o seu texto, pegue uma caneta, pegue um papel e assista esse vídeo. Vamos lá! Imaginemos que o tema do Enem venha a ser desafios para a promoção do patriotismo no Brasil. Isto é, que a prova venha falar da construção da nacionalidade. Eu criei uma introdução exatamente usando os elementos coesivos que eu quero mostrar para vocês hoje. Vejam. No livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito por Lima Barreto, verificamos o fracasso de um brasileiro que deu a sua vida por este país. Paralelamente ao que lemos nesse clássico da nossa literatura, historicamente, no Brasil, o cidadão vem sendo violentado pelo Estado, de modo que os anseios ufanistas de amor à pátria têm dado lugar à vergonha e ao antipatriotismo. Assim, a priori, ao analisarmos os problemas que atravancam o sentimento de nacionalidade verde e amarela, percebemos que tanto a ausência da memória histórica quanto a corrupção política são alguns dos entraves. Como eu disse a vocês, a nossa proposta aqui é analisar a competência 4. E a quarta competência do Enem, ela analisa a capacidade do candidato em utilizar elementos coesivos que contribuem para a argumentação. Eu acredito que você já ouviu falar sobre coesão textual. Trata-se da relação lógica e semântica entre as partes de um texto, entre as ideias de um texto. E essa conexão se dá a partir de elementos coesivos, exatamente o que veremos agora. O primeiro elemento coesivo que eu quero falar para vocês chama-se pronomes, pronomes que chamamos também de deíticos, e eles podem ser anafóricos e catafóricos. Os nomes parecem estranhos, mas não há nada de difícil em compreendê-los. A classe dos pronomes é bem grande, são 6 subgrupos. Eu só quero falar dos pronomes demonstrativos. E mesmo assim, eu nem quero falar da função desse pronome em posicionar as coisas no discurso. Como eu poderia dizer este celular, porque está perto de mim. Se ele estivesse perto de você, seria esse celular. E se ele estivesse distante dos dois, seria aquele celular. Eu nem quero falar nessa perspectiva. Eu quero falar do uso dos pronomes demonstrativos na sua função deítica, na sua função de fazer referência, retomando algo ou antecipando uma informação. Retomando anafórico, antecipando catafórico. Pronomes esse, desse, dessa, disso são utilizados para retomar uma informação que já foi dita no texto, enquanto os pronomes com ST são utilizados para informar algo que ainda vai surgir no texto. Por exemplo, se eu estou numa redação e eu estou relatando uma série de problemas como fome, desemprego, gravidez na adolescência, e de repente eu digo esses males, porque eu já citei os males. Agora, se eu ainda não citei, eu devo então utilizar os pronomes com ST. Este, deste, desta. Por exemplo, eu posso dizer, esta história que eu vou contar, eu ainda não contei a história. Então eu uso o pronome esta. Na redação que nós trabalhamos aqui, nessa introdução, perceba como os pronomes catafóricos e anafóricos são muito bem utilizados. Ao dizer, verificamos o fracasso de um brasileiro que deu a sua vida por este país. Em nenhum momento ainda o país foi citado. Agora, quando ele diz, paralelamente ao que lemos nesse clássico, perceba que ele faz uma referência a algo que já foi citado no texto, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, um clássico da literatura brasileira. Então, esse, desse, dessa retoma, enquanto este, esta, desta antecipa a informação. A outra dica que eu quero dar para vocês é que as palavras, elas estão num texto, num jogo hiperonímico e hiponímico. O que significa dizer isso? As palavras, ou elas abrangem, ou elas especificam. E para melhorar o nosso texto, para não ficarmos repetindo as palavras o tempo inteiro, a gente pode usar um hipônimo ou um hiperônimo
para fazer uma melhor coesão. Chamamos de hiperônimos as palavras que estabelecem relação de abrangência, que pertencem a um campo maior, enquanto os hipônimos dão ideia de especificidades, pertencem a grupos menores. Tem um pouco a ver com aquela relação de conjunto da matemática. É como se eu dissesse animais num grupo maior e num grupo menor, dentro dos animais, eu posso colocar ali leão, elefante, onça e por aí vai. Então eu penso numa palavra que tem uma maior abrangência e penso em palavras que pertencem a esse grupo. Olha como isso pode funcionar na lógica do texto. Imaginemos que você está ali escrevendo a sua redação, está descrevendo, enumerando uma coisa, e aí você diz professores, médicos, advogados, todos esses profissionais, perceba aqui profissionais, é um hiperônimo para professores, médicos e advogados. Consequentemente, professores, médicos e advogados são hipônimos de profissionais. Da mesma forma acontece em outro fragmento. A violência, a fome, a desigualdade social, a gravidez na adolescência, tais males, males então, é uma palavra com uma referência hiperonímica para violência, fome, desigualdade e gravidez na adolescência. Perceba como essa relação hiperonímica se dá na nossa introdução modelo. Veja, a expressão clássico da nossa literatura, ela engloba Triste Fim de Policarpo Quaresma. No conjunto clássico da nossa literatura está o livro de Lima Barreto. Então, para não repetir o nome do livro, eu uso então uma expressão hiperonímica. Outra forma de melhorar a sua redação, pensando na competência 4, é utilizando sinônimos e antonomases. Vamos relembrar o que são sinônimos e como podemos utilizar em um texto. Vocês devem lembrar que sinônimos são essas palavras que estabelecem uma relação de aproximação de sentido, não exatamente de equivalência, mas de aproximação. Por exemplo, em uma redação, para não deixar o meu texto cansativo, o tempo inteiro repetindo a palavra país, eu poderia utilizar a palavra estado, ou então a palavra nação. Eu poderia modificar indivíduo por pessoa, sujeito, cidadão, ou então pessoas por povo, sociedade. Posso também estabelecer uma relação sinonímica entre governantes, representantes e políticos, leis, regimentos, normas, problemas, questões, entraves e complicações. Olha como essas palavras pertencem aos mesmos campos semânticos e elas poderiam ser utilizadas de uma forma sinonímica em um texto. Já a antonomasia são expressões consagradas em um contexto cultural que fazem referências a pessoas, lugares, objetos, entre outras coisas. Perceba o que são antonomásias. É quando eu uso a expressão cidade maravilhosa para Rio de Janeiro, nação verde e amarela para Brasil, Tio Sam para Estados Unidos, Carta Magna para a Constituição, telinha para a televisão, sétima arte para cinema. Perceba como os sinônimos e a antonomásia também aparecem na nossa redação modelo, na nossa introdução modelo. Veja, a palavra país, a palavra Brasil e a palavra Estado estão ali funcionando a partir de uma relação sinonímica. E a expressão verde e amarela é uma antonomásia clássica, assim como a palavra canarinho, para se referir ao nosso país, para se referir ao Brasil. Todas essas expressões podem funcionar de uma forma coringa, como uma carta na manga, para deixar o seu texto mais rico e mais diverso do ponto de vista linguístico. Quando falamos em expressões adverbiais, estamos nos referindo às palavras que se unem aos advérbios para promover modificações ao verbo, com circunstâncias de modo, tempo, lugar, afirmação, negação, dentre outras circunstâncias. Essas expressões, como vocês podem ver aqui, como de tempo, em breve, logo, mais, à tarde, à noite, de lugar, em cima, perto, à esquerda, à direita, de afirmação, por certo, com certeza, na verdade, de negação de forma alguma, de modo às pressas, ao contrário, às claras, e de quantidade, de muito, de pouco, são expressões fundamentais para estabelecer melhor compreensão dos seus argumentos, para ratificar ou retificar algumas informações. Pensando no contexto frasal, eu vou utilizar aqui algumas expressões adverbiais para vocês entenderem. Por exemplo, isso se deve, de fato, às questões. De um lado, vemos as pessoas equivocadas. Olha só. Ao contrário, o Brasil continua. Ou então, esse problema tem ocorrido às claras. As expressões adverbiais são fundamentais
para intensificar a sua argumentação, para você ser mais incisivo naquilo que você quer dizer. Enquanto as expressões adverbiais dão mais ênfase naquilo que você quer dizer na sua argumentação, as expressões conjuntivas obedecem à ideia da conjunção, que é estabelecer conexão entre palavras ou orações. A conjunção é uma das maiores classes gramaticais. Existem vários tipos, elas subdividem-se em coordenadas e subordinadas, e dentro do grupo das coordenadas nós temos 5 tipos, 5 subgrupos. Dentro do grupo das subordinadas nós temos 2 grupos ainda separados, né? As conjunções subordinadas integrantes e as conjunções subordinadas adverbiais. O que é em comum em todos esses subgrupos, em todas essas conjunções, é a capacidade que a conjunção tem de estabelecer conexão entre as ideias, atribuindo sentido. Não é só conectar, é conectar e atribuir sentido. Sentido de adição, de oposição, de alternância, pensando agora nas subordinadas, com a ideia de causa, de condição, de concessão, entre outras ideias. É bem difícil encontrar um bom texto, uma boa redação, que não apresente um bom repertório de conjunções, de expressões conjuntivas. Observe nessa redação nota 1000 do Enem. O longa-metragem nacional, Na Quebrada, revela histórias de jovens de periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, apresenta a história de parte minoritária da população, haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo as classes menos favorecidas. Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Em apenas um parágrafo introdutório, o candidato utilizou 8 expressões conjuntivas, 8 conjunções, e tudo isso para deixar o seu texto muito mais coeso, para estabelecer conexão entre as ideias. Voltando à nossa introdução modelo, para falar das expressões adverbiais e conjuntivas, observe como cada termo, cada expressão é muito bem utilizada nessa introdução. O texto já se inicia com a expressão adverbial de lugar, no livro. Em seguida nós temos um advérbio de modo, paralelamente, depois historicamente, agora funcionando muito mais como advérbio de tempo. E no Brasil, como expressão adverbial de lugar. Quanto às expressões conjuntivas, vejam, de modo que, assim, tanto quanto, o tempo inteiro nós estamos utilizando as expressões conjuntivas para conectar ideias. Para finalizar, a cereja do bolo, aquilo que pode incrementar o seu texto, pode dar uma sofisticação, e que não se trata de obrigação, você não precisa fazer isso, você não é obrigado a fazer isso. Mas isso pode também servir como um repertório coesivo. Eu estou me referindo às expressões latinas. As expressões latinas são resquícios linguísticos do latim, língua que deu origem ao idioma que falamos, a língua portuguesa, na nossa cultura, tanto no campo do direito, da medicina, mas também do cotidiano. Então existem algumas expressões que ainda são consagradas e que vocês podem utilizar para estabelecer coesão textual, como também para enriquecer o vocabulário, para diversificar o repertório linguístico de vocês. Eu vou trabalhar com algumas expressões latinas, aquelas que são mais conhecidas. Em alguns momentos, essas expressões podem ser escritas com aspas. Em outros, ela já está tão impregnada na nossa cultura que você não precisa utilizar aspas quando estiver escrevendo a sua redação. Algumas dessas expressões latinas são a priori, e aqui eu sempre vou usar uma pronúncia aportuguesada. A priori é uma expressão utilizada para indicar algo que está sendo afirmado sem verificação ainda, algo prévio, baseado em pressupostos. Isso significa dizer que é uma expressão muito boa para se aplicar na introdução, quando você apresenta a sua tese que ainda não foi discutida, desenvolvida ou confirmada a partir de seu texto. O contrário disso é a expressão a posteriori,
que eu utilizo para indicar algo feito ou afirmado baseado em acontecimentos. Há duas expressões aqui que você pode utilizar para se referir a algo de modo genérico. As expressões são grosso modo ou lato sensu. Vou dar aqui um exemplo para cada uma delas. Percebam. Correram, grosso modo, 5.000 pessoas. Você quer dizer aproximadamente. Já lato sensu, e essa expressão latina, eu já recomendo que você utilize entre aspas, porque ela não é tão comum. Talvez é mais comum para um ambiente acadêmico. Ela significa em sentido lato, em sentido geral, em sentido amplo. Então, você pode utilizar essa expressão para se referir a algo em sentido amplo. Os brasileiros, vírgula, lato sensu, vírgula, acreditam que o país irá melhorar. Perceba como eu usei a expressão lato sensu para dizer em sentido amplo. Outras duas expressões latinas que eu recomendo a vocês são sine qua non e sui generis. Ambas devem ser utilizadas entre aspas. Sine qua non, perceba como se escreve, sine qua non, é uma expressão utilizada para indicar condição essencial, indispensável em alguma coisa. Em uma redação, por exemplo, você pode dizer que investir em segurança pública é condição sine qua non para a paz social. Seria uma possibilidade do uso dessa expressão latina. Enquanto a expressão sui generis deve ser utilizada para indicar algo único, peculiar, sem igual. Tentando aplicar em um texto, você pode dizer que a cultura brasileira apresenta elementos sui generis no continente americano. Vou ainda propor outras aplicações. Percebam esses fragmentos. Construir um programa nacional de educação é condição sine qua non para o desenvolvimento do Brasil. A corrupção no Brasil apresenta traços sui generis. A priori, os problemas nos aparecem atuais. No entanto, sabemos que as raízes são históricas. É importante lembrar que a expressão latina ela não deve ser o fim do seu texto, isto é, ela não deve ser a razão do seu texto, apenas um elemento, eu costumo dizer apenas uma cereja no bolo. A argumentação, a ideia central, ela é muito mais importante do que esta expressão. Essa expressão deve ser utilizada como um elemento acessório. Daí agora eu volto à nossa introdução para vocês perceberem como podemos encontrar pronomes anafóricos e catafóricos, hipônimos e hiperônimos, sinonímias e antonomásias, além das expressões adverbiais, conjuntivas e latinas, tudo em uma só introdução, tudo muito bem conectado no mesmo texto. Nas expressões este país e nesse clássico, eu tenho ali o uso dos pronomes anafóricos. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma e clássico da nossa literatura, eu tenho uma relação ali hiperonímica, né? Tendo em vista que clássico da nossa literatura é hiperônimo de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tenho também as palavras país, Brasil e Estado numa relação sinonímica e verde e amarela, né? Nacionalidade verde e amarela como um adjetivo funcionando como antonomásia para Brasil. As expressões adverbiais, como eu já mostrei para vocês, aparecem no livro, paralelamente, historicamente e no Brasil. As expressões conjuntivas estão ali, de modo que, assim, tanto, quanto, e a expressão latina está bem ali, a priori. Ao analisarmos os problemas que atravancam, perceba que a expressão está sendo utilizada exatamente naquele sentido de indicar algo que ainda aparece como pressuposto e não algo confirmado. E aí, gostou da dica? Essas estratégias de coesão foram úteis para você? Vai passar a utilizar isso no seu texto? Então, por que não curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as próximas dicas de redação. Lembrando sempre que se você quiser aprofundar os seus estudos, se você quiser participar do nosso curso online de redação, o curso Língua e Cultura, é só nos enviar um e-mail para este endereço que está aparecendo aí embaixo, ou então falar com a gente nessa conta do Instagram. Inclusive, adiciona a gente no Instagram, tem muito conteúdo sendo produzido e sendo divulgado lá. Beleza? Até mais!